A paz do Salvador divino e do Pai Criador, né, do Salvador que pagou na cruz, né, Divino Emmanuel, paz, libertação, né, salvação também do Cordeiro de Deus e do Deus Santo e puro. O Pai Celestial, Deus criou o céu e a terra, que liberta do Deus falso e do Deus errado, né, liberta o Deus do erro, o Deus da santidade, né, liberta do Deus do erro e do Deus das trevas. O nosso Salvador que pagou na cruz seja louvado e que ele tenha vida em vossas vidas, né, e em vossas almas. Então o Salvador, Yeshua HaMashiach, e Jesus, né, Yahushua, Divino Emmanuel, Yahushua, Yeshua, deu-me uma visão e um sonho altíssimo em relação com o nome de Jesus. Falou que o nome de Jesus seria o nome da mentira, o nome Jesus. Outra visão e sonho que o Salvador deu agora esses dias foi do Bolsonaro. Ele disse que eu vi o Bolsonaro como numa fila e ele era um dos primeiros. E daí eu vi outras pessoas na fila, assim, daí eu não entendi, eu não lembro agora, mas eu vi. E naquela fila foi falado assim: o Bolsonaro, você ser Bolsonaro, ser humano, não Bolsonaro miliciano. Bem assim Deus falou, sabe? Deus nos fez seres humanos, né? Entende? Não ligado na hora que nós nascemos com ideologias de políticas, né? De direita política, esquerda política, não sei o que, mundanos, né? Coisas mundanas, assim. Deus mostrou naquele sonho, assim, para clamar também assim, pelo nome do Salvador e Yeshua, que era antigamente, Yahushua, Deus falou, que era antigamente o nome do Filho de Deus, né? Que salva, Yeshua também. E daí falou assim pro Bolsonaro no sonho, na visão, para invocar o nome do Salvador, né? Mas falou pro Bolsonaro também na visão e sonho, assim, eu vi numa visão e sonho, assim, numa fila, o Bolsonaro e outras pessoas na fila ali. E eu ali, né, para falar para naquelas pessoas, daí falei: ó, Bolsonaro, não seja Bolsonaro miliciano, seja o Bolsonaro natural, o Bolsonaro ser humano, não miliciano. Não favoreça as obras malignas, obras de maldade, não favoreça a milícia. Bem assim Deus mostrou no sonho. E agora faz nesse dia de hoje, eu tive a visão em sonho com aquele Marco Antônio Villa, que ele sempre tá ali falando, né, assim, na Rádio Bandeirante, em relação ao governo e outros. E ele fala de todos os partidos, assim, né, ele não fica assim idolatrando ou direita política, esquerda política, ele é um historiador, é um radialista, ele vê pela luz, assim, pela verdade, né? Ele quer o bem e a verdade, né? Daí, que é bem do seu país também, dá pra ver, aquele Marco Antônio Villa, eu tive um sonho com ele que eu falei pra ele assim: ore mais, irmão, a Deus, ao Altíssimo, para você ter ajuda e para você ver a melhor, assim, porque ele falando: nossa, como é que tá esse país, esse governo, ele falando bem assim, na visão, isso eu vi ele falando, o Marco Antônio Villa, assim, daí, como é que tá esse país, esse governo também de agora, né? E não estamos dizendo que se ele tá favorecendo o erro do governo passado, dos governos passados, mas eu falei: esse governo como é que tá, né? Porque nós estamos vendo o presente, né? Então nós temos que falar o que tem que ser no presente, né? Daí no sonho eu falei com ele assim: ó, mas ore mais ao Altíssimo, a Deus, daí vai ajudar o país e vai te ajudar também. Eu também falei: isso é verdade, como é que tá, né? Bem assim, sabe? Dizendo que eu não votei em Lula, não votei em Bolsonaro, né? Não votei para presidente algum, entende? Se eu fosse votar, eu ia votar naquele irmão cristão Daciolo, né? Se eu pudesse votar, que eu não voto, né? Mas se eu fosse votar, eu ia votar naquele cristão Daciolo, né? Ele é uma pessoa limpa, né? Diante de Deus ele é limpo, né? Porque ele segue a Bíblia, né? Assim, então, e deu outra visão, um sonho que foi tido, foi com uma visão com aquele hoje, foi no mesmo dia de hoje, um sonho, uma visão com aquele Frota, não sei se é Alexandre Frota, Marco Frota. Daí eu vi ele, e daí ele querendo denunciar que você também, a direita, parece que age igual, um pouco como a esquerda, mas de outra maneira, sabe? Jogava as pessoas para ser humilhado perante o público, ao povo, sabe? Queria envergonhar perante a pessoa, perante o povo. A pessoa ficava desacreditada e a pessoa vai ver, não é errada. Nós, como ser humano, seriam nossos defeitos,
Mas não podemos ser usar os nossos defeitos como ser humano para uma questão assim de pôr na publicidade política, né? Como todo ser humano tem, seria o seu defeito. Mas, claro, se for corrupção, coisa errada, você apoia crime, maldade, daí tem que, claro, né? Você tá apoiando ideologias malditas, né? Daí tem, claro, denunciar tal, mas daí do Alexandre Frota falando por tipo um segurança, assim, e o segurança cuidando de tudo, assim, mas era aquele segurança da terra, daí ele não sabia meio para que lado ir, daí aquele segurança, daí aquele Alexandre Frota falando, olha, se cuide, a tal a direita política age como a esquerda um pouco, tem um pouco similar, é similar à esquerda política. Eles pegam e jogam a pessoa ao público, seu defeito humano da pessoa, parece, ou se a pessoa não está com o defeito, mas querem atacar ela, parece que publicamente, para o público seria macetar aquela pessoa. E aquela pessoa não é culpada no caso daquilo, no caso para pegar geral, para pegar as pessoas, como é que é a sociedade, né? No público. Então eles jogavam sujo, o Alexandre Frota querendo denunciar assim, apontando com o dedo e falando para aquele segurança. E aquele segurança assim, né? Parece com uma arma e dando, que daí parece para dar um balo, um tiro para cima assim. Falando, age como a direita, que age no similar um pouco como a esquerda, diz que é bem assim. Então vigie, vocês estão aí idolatrando, confiando, pondo as suas vidas para direita política, isso, esquerda política, aí diz que age similar à direita política da esquerda, mas cara, com outro tipo de pensamento, de ideologia, né? No caso, entende? O direito era ali, né? Eles querem o poder autoritário também, né? E assim, igual foi lá o seu Hitler, né? No caso, a esquerda seria a favor do socialismo e comunismo, mas a direita também seria coisa errada, a direita política também seria coisa carnal de homem, seria para desacreditar os outros, seria para humilhar e seria para matar, como vocês viram que aconteceu, né? No tempo antigo que teve seria a ditadura militar, ou seja, regime militar. Se foi regime militar, então, mas haviam matado. Imagina se fosse ditadura militar. Se foi, então, regime, não sei. Mas foi, claro que foi. Matava as pessoas, né? Quantas pessoas estão lá que haviam morrido, sendo o próprio presidente aí, tal de Bolsonaro, falou, né? Então tem que ver que... o corpo do homem lá, né? Do tal parente do homem lá, do advogado, imagina, né? Ele sabe, então, o que eles fizeram com o corpo do... Aquilo seria maldição, maldade. Seria ditadura mesmo, né? Mas seria da direita política. Como você tem ditadura, você dá esquerda política. Então, vigie, põe na mão do Altíssimo, do Filho de Deus, e na palavra de Deus, a lei que nos faz vencer e permanecer com a verdade é a lei de Deus. Liberte-se da lei dos homens. E se está na lei das trevas, peça para Deus libertar da lei das trevas. Amém.